Olá, nós somos a MCM, o Grupo de Mulheres Cristãs em Missão da Primeira Igreja Batista de Uberaba. Sejam muito bem-vindas à nossa programação especial do Outubro Rosa, começando hoje com o nosso bate-papo de sexta, com uma informação muito relevante sobre saúde da mulher. E amanhã, dia 24/10, às 19 horas, ao vivo, a psicóloga e coach, doutora Vanessa Sampaio, vai estar conosco, falando sobre o poder da autoestima. E eu tenho certeza que quem se ama, se cuida, e é por isso que nós estamos hoje aqui. Não é verdade, Dani? É verdade, meninas. Infelizmente, a cada 11 minutos, uma mulher é diagnosticada com câncer de mama no Brasil. E uma das causas de morte mais comum entre mulheres de 35 a 54 anos é o tumor que mais causa morte, então, entre as mulheres. Mas nós entendemos que a informação é uma das armas mais poderosas nessa guerra. Por isso, hoje nós estamos aqui para bater um papo com a Carla Janaína, que é enfermeira. Boa noite, Carla. Boa noite, Daniela. Tudo bem? Com a Luana, que é fisioterapeuta. Boa noite, Luana. E com a doutora Paula Crispim, que é ginecologista e obstetra, nossa convidada especial. Boa noite, doutora Paula. Boa noite. Então, vamos começar com as perguntas, para a gente tirar nossas dúvidas. Doutora Paula, qual a causa ou os principais fatores que favorecem o surgimento, então, do câncer de mama? Certo. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né? Eu fiquei muito, muito feliz quando você entrou em contato a primeira vez comigo, né? Para a gente ter esse bate-papo. Eu acho o Outubro Rosa um mês muito importante, né? Porque conscientiza muitas mulheres. O que a gente percebe é que a mulher, nossas mulheres guerreiras hoje em dia, cuida de tudo e de todos e muitas vezes esquecem de cuidar delas mesmas. E a gente percebe, assim, no consultório, no serviço que a gente presta, né, pelo SUS, que as mulheres, depois do outubro, né, do mês de outubro, muitas procuram conscientizadas pelo Outubro Rosa. Então, acho muito importante esse trabalho que vocês fazem, toda a mídia, né, os artistas que participam da campanha, tudo eu acho muito importante, é muito válido e nós não podemos nunca deixar de lado e deixar, eu acho muito importante a gente dar um pouco da nossa contribuição. O câncer de mama é um crescimento anormal, né, das células da mama. Por algum motivo, né, a gente não sabe ainda certinho o que estabelece que aquela célula começa a crescer de uma forma anormal e ela não responde aos estímulos de parar o crescimento que normalmente funcionam em situações que não é o câncer de mama, né? Mas o que a gente tem hoje bem estabelecido são os fatores de risco. O que são os fatores de risco? A gente tem a população, né, que tem o câncer de mama e essa população ela é estudada e os fatores de riscos mais comuns são estabelecidos. E assim, o fator de risco mais comum é ser mulher, né? A gente sabe que o sexo feminino corresponde a cerca de 99% dos cânceres de mama diagnosticados, somente 1% é do sexo masculino. O segundo fator é a idade. Acima de 40 anos, o risco ele aumenta e é proporcional a esse aumento da idade, ou seja, quanto maior a idade, maior o risco. Outros fatores de risco, como mulheres que receberam radiação por o tratamento de alguma doença, algum outro tumor, né, principalmente na região do tórax também, são pacientes de risco. Nós temos aí a história familiar positiva, que também é um fator de risco e que a gente fala que a gente leva em consideração, mas não é um dos mais importantes. Por que a gente chama atenção nisso? Muitas vezes a gente escuta da paciente, eu já escutei até na minha família falar: se eu não tenho câncer na família, eu não vou procurar rastreamento, não preciso fazer exame. Não, só para entender, a cada 10 cânceres de mama que é diagnosticado, somente um tem história familiar positiva. Então, é importante, lembrando sempre que os principais fatores de risco, ser mulher e idade. Então, história familiar é importante a gente conhecer, o médico saber da paciente, né? A gente às vezes até diminui a idade para começar o rastreamento devido a isso, mas não é o fator de risco mais importante. E eu gosto de deixar por último e enfatizar os fatores de risco modificáveis. Todos que eu falei a gente não consegue modificar,
No entanto, a gente tem os modificáveis, que hoje a gente considera a dieta, ingestão rica de gorduras, né, e a obesidade é um fator de risco importante, e a ingestão de álcool diária, frequente. Então, esses fatores de risco são hábitos de vida e a gente consegue modificar. Então, são fatores de riscos, assim, os mais comuns que eu citei aqui, né, os mais que a gente enfatiza mais sobre o câncer de mama. Então, na verdade, estilo de vida, né, os hábitos ruins, tudo isso influencia, né, doutora? Influencia, principalmente essa questão da dieta rica em gordura, né? Alimentos prontos, iFood. Tanto que o câncer de mama, a incidência é maior em países mais desenvolvidos, em regiões mais desenvolvidas. Até tem uma hipótese de que seja por causa desses fatores modificáveis, né? Pelo estilo de vida das mulheres nessas regiões. Doutora, o sedentarismo também seria uma causa? O sedentarismo porque leva à obesidade, né? E a obesidade é um fator de risco conhecido, né? Aí, para isso, a gente tem uma ajuda da Luana, fisioterapeuta. Tem um grupo aí mega empolgado de mulheres, né, Dani? A Carla também é aluna da Luana. A Luana faz aulas online, gente, aulas online de Nem na pandemia pilates. a gente tem desculpa. E eu vou começar. E é verdade. Doutora Paula, o que pode ser feito a fim de reduzir a gravidade da doença e qual a frequência de exame de rotina e exames complementares? Certo, essa é uma pergunta que é gostoso a gente responder, que tem que ser feito, né? O que a gente pode ser feito para a gente minimizar a morbidade, a mortalidade da doença. É o que eu costumo dizer, que quando a gente tem um exame de rastreamento bem estabelecido, né? Por exemplo, como nós temos no câncer de mama, que é a mamografia, é um presente que nós temos da medicina, da ciência, né? Porque como o que eu costumo falar, imagina se todas as doenças, principalmente as malignas, a gente conseguisse detectar ela de uma forma precoce. E nós temos esse presente, né? Que é fazer o exame de rotina e a mamografia com uma certa frequência. O que eu oriento é o seguinte: a gente passar pelo menos uma vez ao ano com consulta com o ginecologista ou o mastologista. Ali na consulta, o ginecologista, o mastologista, ele vai fazer uma entrevista, né, com você, vai fazer o que a gente chama de anamnese, avaliar os riscos, fatores de risco que cada paciente tem, idade, né, e vai fazer o seu exame físico, ginecológico e o das mamas também, e a partir daí determinar se você precisa ou não fazer o exame complementar de imagem. A partir dos 40 anos, independente de fator de risco, a gente vai fazer o exame uma vez por ano. Então, independente de fator de risco, a partir dos 40 anos, nós fazemos a mamografia uma vez por ano. Eu sigo, né, as principais sociedades aí de mastologia, brasileira de mastologia, a Sociedade Brasileira de Radiologia, a FEBRASO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, que é essa a recomendação. A partir dos 40 anos, mamografia uma vez ao ano. É lógico que se você tiver algum fator de risco que vai ser identificado na anamnese, esse exame ele pode ser pedido de uma forma mais precoce, antes disso, de 40 anos. Hoje, o Ministério da Saúde, então eu gosto de comentar, porque às vezes vocês veem em outros lugares, às vezes no posto de saúde, eles mudaram essa forma, era dessa forma, hoje eles colocam para fazer a partir dos 50 anos até os 69 anos de idade e a cada 2 anos. Então, assim, é uma questão que eles mudaram esse rastreamento na política pública de saúde, mas eu ainda sigo a FEBRASGO, eu ainda sigo as outras sociedades brasileiras que trabalham com esses grupos de pacientes. Saber quem que está certo, quem que está errado, a gente vai saber adiante, né? Mas assim, acho que a maioria dos médicos em Uberaba ainda segue esse protocolo a partir dos 40 anos, uma vez ao ano. Doutora, mas o mais importante, acho que é isso que você falou, né? Dessas mulheres que a gente corre tanto com tantas coisas e às vezes esquece de pelo menos uma vez no ano estar no ginecologista, né? Para que depois ela faça a avaliação e peça os exames, né? Que são devidos, né? E assim, o interessante é que a gente tem o costume de só ir ao médico quando a gente vê alguma coisa errada. E esse momento de ir para a rotina ginecológica e
nesse caso, ser solicitado o exame de rastreamento, é um momento que você realmente não está sentindo nada e você tem que tirar, se conscientizar e procurar o ginecologista. Ao mesmo tempo também, né, doutora, às vezes a gente vai fazer a mamografia. E aí, ali o médico que está fazendo a mamografia detecta ali um nódulo, às vezes pode ser até uma gordura, não pode? E naquele momento, talvez a mulher tenha medo de seguir com aquele exame e com tudo mais, né? E aí não detecta, na verdade, o que é. Não faz esse diagnóstico diferencial, não é? Exatamente. É isso que a gente acabou de falar. Ela não estava sentindo nada, foi para um exame de rastreamento e a partir dali ela tem um diagnóstico a ser desvendado, que só o exame de imagem é um exame de rastreamento. A partir dali a gente vai fazer biópsia, né, e vai dar continuidade à investigação. Grande parte dessas lesões, elas podem ser benignas no exame de imagem, né? O importante é não deixar passar uma que é maligna, né? E isso a mamografia faz muito bem. Então, muitas vezes elas ficam com medo, deixam para lá e voltam daqui a 2 anos para fazer novamente o exame, ou 3 anos, nem sabe se voltam, né? E quando volta já está numa forma mais avançada da doença. E doutora, a gente tem falado muito do Se Toca, né? Como que a gente faz o autoexame de uma forma simples? Porque a gente vê os cartazes, né? Parece um pouco confuso ainda para nós mulheres. Então, um jeito simples de fazer o autoexame. Jeito simples. Primeiramente, eu gosto de enfatizar que o autoexame, antigamente, ele era colocado como exame de rastreamento, né? Hoje, ele não é considerado um exame de rastreamento. A importância do autoexame, né, é você se conhecer e se você detectar alguma coisa diferente no período nesse período de 1 ano, né, entre uma consulta e outra, você procurar o ginecologista. Então, porque o que acontece? Algumas mulheres fazem um autoexame, não detectam nada, acham que está tudo bem e não procuram o ginecologista. Então, é só deixar claro, eu acho muito importante, eu sempre oriento as minhas pacientes a fazerem um autoexame, né? E se acharem alguma coisa diferente nesse período, antes do período dela voltar na consulta, ela procurar o ginecologista antes disso, né? Quando a gente vai ao ginecologista, né, a sequência de exame que a gente faz é o quê? A inspeção estática, que é o quê? Você olhar a mama de uma forma parada. A inspeção dinâmica, a gente pede para vocês movimentarem os braços e vamos ver se tem algum abaulamento, alguma retração. Depois a gente faz uma palpação da sua axila, né, avaliando os linfonodos, ver se tem algum aumento de linfonodos. E por último, a gente faz com a paciente deitada a palpação das mamas. Então, da mesma forma em casa, o que eu oriento num período ali, geralmente no período menstrual, logo após a menstruação, porque as mamas vão estar menos edemaciadas, então fica mais fácil de detectar qualquer lesão, né, qualquer nódulo, qualquer alteração. Você vai para frente do espelho, vai avaliar parado, ver se tem algum aumento de volume, se tem uma área mais vermelha, né, se você vai ter algum abaulamento em uma região específica. Depois você vai movimentar os braços, para ver se durante a movimentação você tem alguma retração da pele, a pele encolhe, se a pele, ela, ao contrário, tem algum abaulamento, né? Então, nesse momento, você vai observar somente as mamas. Então, observou parado, observou em movimento. Em terceiro lugar, a gente vai palpar a axila, né? Mesmo pode ser com os braços mesmo, ainda os braços para baixo. E por último, você vai deitar, colocar o primeiro braço atrás, né, da nuca, e você vai fazer palpação. Vai ser bem leve, né? Uma compressão bem leve em movimentos circulares, e você pode dedilhar também, em toda a extensão da mama. E nesse momento, qualquer alteração que você achar, você procurar o ginecologista, né? Não é para você identificar, saber o que é. Se você viu alguma coisa diferente, algum carocinho, algum abaulamento, alteração da cor, né, um edema, procura o ginecologista para uma investigação melhor. Obrigada, ficou claro? Assim ficou mais simples. Ajudou muito. Muitas das vezes a gente peca mais por excesso do que por falta, né, do que por excesso. É importante a gente estar identificando, indo olhar, indo ver, mesmo que seja para o médico falar que não é nada, né? Porque o que acontece às vezes, que chega às vezes na UBS?
a gente fala, não é nada. Ah, então nem precisava ter vindo aqui? Não. É importante estar vindo. Qualquer dúvida que você tiver é importante. A dúvida, né? levantar a dúvida. É importante você ter a dúvida e esclarecer essa dúvida. Não ficar com isso só para você. Hoje em dia, graças a Deus, nós somos beneficiados. A gente tem meios, né, de estar procurando, e é importante para cada mulher isso. Algo Doutora. que eu falo também do autoexame, é importante você fazer todo mês. Porque se você fizer uma vez a cada 3, 4 meses, quando você faz o autoexame, ou você não percebe nada, ou você acha que está tudo errado. Porque a mama é uma glândula e tem vários, a sensação que tem vários carocinhos ali. Então, o que eu oriento foi no ginecologista, a partir daquele mês que você foi, que ele falou que estava tudo normal, você começa a fazer todo mês. Porque se você comparar o exame de um autoexame de um mês para o outro, você vai perceber quando surgir alguma coisa diferente, você vai estar comparando. Agora, você fazer esporadicamente, acaba que diminui ainda mais a sensibilidade desse exame, né? Doutora, qual a idade indicada para as mulheres fazerem a mamografia? Então, é o que eu falei, hoje a gente segue a partir dos 40 anos, né? Que a partir dos 40 anos fazer anual. Dependendo dos fatores de risco detectado na consulta ou se apareceu alguma alteração no exame das mamas, a gente pode pedir esse exame antes, tá? E o Ministério da Saúde coloca hoje a partir dos 50 anos, uma vez a cada 2 anos. Acho que é isso, né? Mas os exames também que a gente tem, muita gente pergunta, mas a ultrassonografia não é melhor? A ressonância não é melhor? O exame para rastreio é a mamografia, né? A ultrassonografia e a ressonância, a gente abre mão, muitas vezes, quando a mama é muito densa. Mulheres mais novas, que a mama ela não foi substituída por gordura ainda. Mulheres mais novas, mulheres que não amamentaram. Então, essas mamas costumam ser mais densas. Mas, mesmo assim, a gente pede mamografia e, a partir do laudo da mamografia, vem orientado. Não foi possível ver, né? Então, nós vamos pedir, sugere-se pedir um exame de imagem complementar. Tem um período porque o que as pessoas queixam é que a mamografia incomoda muito, né? E eu fiz minha primeira esse ano. E eu consegui fazer logo depois da menstruação, porque é uma fase que você não tem a mama engurgitada, a mama muito irritada, você não está muito estressado para estar fazendo. Seria um período bom, logo após a menstruação, estar fazendo, ou tem um período que é melhor para a pessoa não sentir tanto desconforto? Porque acho que as pessoas fogem um pouco por causa desse desconforto da mamografia. E, gente, eu descobri que não é desconfortável tanto assim, não. Não, e quem nunca fez também, ouve tanta gente falar e acha que vai doer demais e foge também da dor, não é? Foi exatamente o que Eu aconteceu também fiz comigo. esse ano a primeira vez. Foi o que aconteceu comigo. Eu achava que doía demais, aí coincidiu de fazer pós-menstruação, já não estava tão engurgitado. E é ideal, o que a senhora acha? Com certeza. Se tiver essa possibilidade, o problema é que nem todo mundo tem, né, na agenda ali a possibilidade de marcar após esse período menstrual. Da mesma forma que eu falei do autoexame. Nesse período a mama ela está menos edemaciada, né? Então fica menos doloroso. E hoje em dia a gente tem os mamógrafos digitais. A maioria aqui na cidade, a maioria das clínicas já estão usando os aparelhos de mamografia digital. Então a compressão ela é menor do que aqueles mamógrafos anteriores, que eram antigos, que eram os convencionais, que apertavam muito. Né? Então não precisa ter medo, né? A gente precisa ter medo da doença. Não, né? E na verdade Uberaba está muito bem assistido de tecnologia na medicina, não é? Eu acho que qualquer clínica hoje que faz esse tipo de exame tem esse aparelho digital, né? A maioria. Mito ou verdade? Geralmente as pessoas falam que quem amamenta não vai ter câncer de mama. Não, é mito, né? Que não vai ter câncer de mama, a gente não pode falar. Mas que diminui o risco, a gente considera tudo que tem menor estímulo hormonal, diminui o estímulo hormonal ao longo da vida da mulher,
fator, não é de proteção, mas diminui o risco para câncer de mama. Então, quais são esses fatores que diminuem a exposição ao estrogênio, ao hormônio? Então, a paciente que tem uma menarca, ou seja, menstrua mais tarde, então ela começa a ter exposição hormonal mais tarde, então ela tem um menor risco. Ou a menopausa mais precoce, ou seja, ela para de ter o estímulo hormonal mais precoce. O período de amamentação também é um período em que a gente não tem um estímulo hormonal do estrogênio. Então, também seria diminuição do fator de risco, né? Então, são basicamente nesse sentido, mulheres que engravidam mais, né? Então, também tem um menor risco. Então, são fatores assim que também são tidos como hipótese para fator de risco mesmo, diminuição do fator de risco. Então, doutora, a mulher vai lá, faz o exame e descobre que está com câncer de mama. E aí? E a partir daí? Qual o tratamento? Quais as chances de cura? Porque isso daí é o que todo mundo quer saber, não é? Quando recebe o diagnóstico, né? Bom, então, a partir da mamografia, nós fazemos então esse exame de rastreamento. Se vem uma imagem suspeita, aí nós vamos partir para a confirmação. A confirmação ela é feita com a biópsia, geralmente uma punção com agulha, uma punção com agulha fina, com agulha grossa, que a gente chama de core biopsy, e que a gente vai coletar o tecido ali e vai dar o diagnóstico definitivo, se realmente é câncer de mama. A partir desse momento, né, que diagnosticou que é realmente câncer de mama, a partir da avaliação da paciente, do tamanho do tumor, do tipo que veio nessa biópsia, então vai se estabelecer um plano terapêutico. Nesse plano terapêutico nós podemos ter, vai depender de cada caso, nós podemos ter o tratamento cirúrgico, que é a retirada de uma parte da mama, quadrantectomia. Podemos ter casos que nós vamos ter que fazer realmente a mastectomia total, né, radical. E a partir daí também nós podemos ter as terapias complementares, né, que é a radioterapia, quimioterapia e hormonioterapia. Após a cirurgia, essa peça também ela é avaliada. Avaliada hoje tem alguns tipos de câncer que têm uma resposta melhor à hormonioterapia. Então, são pacientes que a gente fala com receptores positivos. Então, tudo isso vai influenciar no plano terapêutico mesmo depois da cirurgia, né? O que nós vamos ter que complementar e também no prognóstico. Mas o fator prognóstico, assim, que a gente fala prognóstico, é o tempo que a paciente vai ficar livre, né, da doença. Um fator fundamental é o início, né, o diagnóstico precoce. A gente fala que estágios iniciais, os resultados eles são melhores. Então, os resultados de cura são melhores e o prognóstico é melhor, com certeza, quando diagnosticado nas formas iniciais. Daí a importância do rastreamento e a detecção dessas lesões antes mesmo da gente palpar algum nódulo, né? Então, daí a importância da gente fazer os exames de rastreamento. Doutora, homens podem ter câncer de mama? Pode ter. É aquilo que eu falei no início, né? Cerca de 99% dos cânceres de mama diagnosticados são em mulheres, mas 1% corresponde a pacientes do sexo masculino. É uma porcentagem muito baixa, mas existe, né? E tem que chamar atenção para isso. Qualquer alteração que o homem notar na mama masculina é muito mais fácil de notar alguma alteração. Um aumento repentino, um nódulo mesmo, tem que ser investigado. E homens com ginecomastia, que seria o aumento das mamas, né, um pouco maior, anormal, então eles têm mais risco, então tem que procurar o mastologista para avaliação. Tá certo? E a gente sempre viu o Outubro Rosa falando muito do câncer de mama, mas também é uma pauta o câncer de colo do útero, né? Quais são os principais sintomas? O câncer de colo do útero, na verdade, o que a gente fala é que a gente não espera nem ter sintomas, né? Quando chega a ter sintomas, já estamos numa fase muito avançada. Hoje nós também temos políticas de rastreamento, políticas de saúde de rastreamento, com exames de rastreamento para detecção precoce das lesões, numa fase até assintomática. Quando a paciente chega para a gente com algum sintoma, a maior queixa é realmente o sangramento.
é um sangramento anormal, às vezes com odor um pouco fétido, porque já tem necrose ali no colo do útero. Então, ela vem com queixa de sangramento após a relação, ou mesmo sangramento espontâneo. Pode ter alguma outra clínica? Dependendo do estágio da doença, sim. Às vezes pode ter a dor por compressão de outros órgãos na pelve. A gente pode ter também, quando comprime o ureter, pode ter uma hidronefrose, que a gente fala que é o aumento do rim, então uma dor lombar. Então, pode ter alguns outros sintomas, mas nessas fases da doença já é bem avançado, a gente já tem até muito pouco o que fazer, né? Então, aí a importância do exame ginecológico frequente, né? Rotina. Porque quando ela vai procurar, então já está... Quando tem os sintomas, já está mais avançado. Mais avançado. Isso. E em se falando em câncer de colo de útero, o que é o HPV? E como é feito o tratamento do HPV antes dele virar câncer? E caso isso aconteça? Certo. Então, primeiro, o que é o HPV, né? O HPV, ele é um vírus e ele é capaz de infectar, né, pele, mucosas, e hoje nós temos cerca de 150 subtipos de HPV. Desses, 40 subtipos, eles são capazes de infectar o trato genital feminino. Cerca de uns 12 desses, 12 são capazes de causar câncer, né? Sendo que a gente tem 2 subtipos mais comuns que causam câncer. E nós também temos alguns tipos que causam as verrugas genitais. Esses não são os oncogênicos, né? O que a gente pode fazer, né? Eu falo que nós temos várias coisas para fazer antes desse HPV, né, causar alguma lesão no colo do útero e essa lesão precursora se tornar um câncer. Então, o tempo de evolução da doença, do câncer de colo, é diferente do câncer de mama. Ela é lenta, né? Vários tratados colocam que o tempo de evolução para a lesão inicial chegar a um câncer invasivo chega até a 10 anos. Então, nós temos muito o que fazer nesse período, né? Eu falo, pode ser as medidas educativas, né? A gente sabe que o HPV, ele é contraído da forma sexual, é uma doença sexualmente transmissível. Então, o uso do preservativo é importante. As medidas educativas da paciente procurar, uma vez por ano, um ginecologista também, e coletar os exames de rastreamento, né, que seria o Papa Nicolau, que seria a lâmina, a citologia, que alguns falam, né? Então, é importante. Depois das medidas educativas, né, nós temos também a vacinação. Hoje nós já temos vacinação para HPV. O Ministério da Saúde, ele colocou, né, essa vacinação no calendário, né, de imunização, e hoje nós temos ela disponível para meninas de 9 a 14 anos e para meninos de 11 a 14 anos. Então, já seria uma outra medida. A terceira medida é a coleta do Papa Nicolau, e a terceira medida é, detectando essas lesões precoces, seguir com o tratamento e o segmento delas. Então, a gente pode fazer muito até que se torne um câncer de colo de útero, né? O Papa Nicolau é um dos exames mais importantes para a detecção do colo de útero? Isso. Aí, nesse caso do câncer do colo de útero, o Papa Nicolau é o exame de rastreamento que nós temos, né? Que é a coleta, é o exame ginecológico, passa o espéculo, a gente vai fazer a coleta, né? Com a escovinha, com a espátula. É um exame que incomoda um pouco algumas pacientes, né? Algumas fogem. Às vezes é mais que pouco. Mas é muito importante, né? Hoje nós colocamos o seguinte, o Ministério da Saúde coloca a partir dos 25 anos, você tem que coletar anualmente, e após 2 exames negativos, nós podemos coletar a cada 3 anos. A maioria aqui dos colegas e pela escola local também, que faz muito estudo acerca dessa parte oncológica, né, da oncologia ginecológica, nós coletamos a partir do primeiro ano da relação sexual, da primeira relação sexual, nós começamos a coletar no primeiro ano e vamos coletando anualmente. Tá? O exame de Papa Nicolau, a sensibilidade dele não é tão grande como a da mamografia. Ele é muito dependente da pessoa que coleta, da pessoa que lê a lâmina. Tem vários fatores que atrapalham,
né? Como a gente fazer ducha vaginal na véspera do exame, ter relação na véspera do exame, sangramento também atrapalha. Então, ele é um exame que a sensibilidade é um pouco menor. Então, a justificativa para esse pessoal que coleta anualmente é que quanto mais você coleta, mais aumenta essa sensibilidade. Então, você coletando anualmente, a sensibilidade ela é maior. A gente sempre orienta na véspera do exame, pelo menos 3 dias, né, sem ducha, sem creme vaginal, né, sem relação sexual. E a gente evitar o período menstrual também, para a gente coletar esse exame. E é um exame extremamente possível, né? Ninguém vai falar, uhul, tô indo fazer o Papa Nicolau, né? Como a gente não faz uhul para ir pro dentista, né, doutora Daniela? Não, mas pensa assim, ó, o Papa Nicolau também, são quantos minutinhos ali só? Exato, né? É possível. E hoje o Papa Nicolau, ele tá fácil também de fazer, porque você consegue fazer no UBS, no postinho de saúde. Lógico que é legal você ter o seu ginecologista, muito bom, mas o Papa Nicolau abrange todas as classes sociais, independente de você ter um convênio ou não, ele está sempre à mão, como a mamografia também. Quando a Dani falou em Uberaba está bem amparado, realmente nós estamos bem amparados a nível de saúde da mulher, graças a Deus. Sim. Nós somos um dos polos da região que está bem amparado. E temos bons ginecologistas aqui na cidade. E vários órgãos públicos, exatamente, né? Então, é importante a gente estar indo fazer. É chato, é desconfortável, mas é importante a gente estar presente e estar fazendo pelo menos uma vez por ano a partir do momento que você tem uma vida sexual ativa, né, doutora? Tem os lugares que conseguiram instituir esse exame de rastreamento com sucesso, né, que a gente fala, conseguiu diminuir já a incidência até em 70% do câncer de colo invasivo. Então, assim, é um exame muito importante ser feito, porque diagnosticado nas formas iniciais, essas lesões percussoras causadas pelo HPV, a gente consegue simplesmente só fazer o segmento, algumas não evoluem, alguns a gente fazendo a colposcopia com a biópsia, a gente já faz o tratamento. Então, assim, é muito fácil, né, diagnosticar no início o tratamento que a gente institui no início, né? Às vezes só faz a gente fala a retirada de uma parte do colo do útero, a gente já faz o tratamento. Se for deixando avançar, nem só a quimioterapia, e é muito ruim o prognóstico, né? Tudo é informação, né? Mesmo. E é fácil de procurar aqui, né? Não é difícil. Então, as pessoas falam assim, mas o público demora. Mas se você for lá agendar, uma hora vai chegar, né? O tempo está passando tão rápido. Daqui 2 meses, 3, 4, já está chegando sua vez, né? Eu vou te falar, o público não demora tanto assim, não. Se você se programar direitinho, hoje em dia aqui na nossa região, ele não demora tanto. Então. A nível de saúde da mulher, nós estamos bem parados, não demora tanto. Pois é. O importante é você se programar, se organizar para estar fazendo todo ano. Que aí vira receita de bolo, vira uma coisa que você tem. É rotineiro. É rotina. E mesmo as jovens que não têm relação sexual, elas devem estar indo no ginecologista, porque ela vai achar o exame mais adequado para o seu perfil, certo? Isso. Eu costumo muito orientar a consulta ginecológica. Tem muita dúvida assim, quando que eu começo a ir ao ginecologista, né? Muitas mães perguntam, quando que eu começo a levar a minha filha ao ginecologista? Não tem nada estabelecido, mas eu acho que menstruou, começa já a adolescente a conhecer o corpo, né? A conhecer como que vai evoluir a menstruação, como que ela deve se comportar. E muitas vezes a mãe ela não tem muita liberdade para conversar e não tem tanta assim técnica para conversar com a adolescente. Então eu acho já importante, menstruou, porque a paciente, a adolescente, ela já vai criando um vínculo com o ginecologista, e quando surgir alguma dúvida, às vezes mesmo assim, ficou com vergonha de perguntar para a mãe, ela vai perguntar para o ginecologista. Então eu acho importante já ir criando esse vínculo. Agora, o exame para rastreamento mesmo, por exemplo, nesse caso, que é obrigatório, é a partir do início da vida sexual, que aí vai fazer o exame especular, a coleta do Papa Nicolau, né? Então é a partir da vida sexual. Mas a consulta antes disso, é importante já começar a levar, e ali o ginecologista
ginecologista vai estabelecer. Volta daqui a 3 anos, volta daqui a 2 anos, dependendo de cada caso que tenha, cada caso, né, de cada paciente. A partir da vacina do HPV, eu vivi essa realidade em casa. Porque a minha menina tem 9 anos, então ela foi fazer o HPV. Mamãe, por que eu tenho que fazer essa vacina? Aí eu expliquei para ela e eu combinei com ela. Falei assim, se tiver muita curiosidade, a mamãe às vezes não vai conseguir te falar tudo. Mas a gente pode ir no médico, pode conversar. Às vezes nem precisa tanto da primeira menstruação, mas da curiosidade. Então é importante que a mãe tenha uma afinidade com a filha para estar conversando e não fazer isso de tabu, porque criança tem curiosidade e hoje eles têm muita informação muito fácil. Então é muito mais fidedigno que eles procurem você, para você levar o seu ginecologista de confiança, do que você deixar ele procurar na internet ou então com a coleguinha da escola e pegar uma informação errada. Então, para as mães, gente, é muito importante isso, de estar olhando e estar monitorando isso de forma amigável e não coerciva, né? De forçar, não, me fala, não precisa forçar. Deixa a criança mais à vontade que ela vai saber te falar e o momento que ela vai estar curiosa, para ela ter essa liberdade. É esse o sentido mesmo. Em resumo, é uma dádiva ser mulher, né? Graças a Deus nos fez mulheres maravilhosas. Ele nos compara com uma maior e mais preciosa joia, né, que pode existir, a mais valiosa. E se temos todo esse valor, que cuidemos da nossa vida, do templo do espírito, né, que é o nosso físico, que a gente realmente tome essa atenção aí aos cuidados que foi conversado hoje. Se você faz muito tempo que não vai no ginecologista, marca essa consulta. Né, como a Carla falou, tem atendimento na rede pública, tem atendimento na rede particular. Hoje, com uma tecnologia muito maior, né, com bons profissionais, como a doutora Paula, né, que vai conseguir te orientar e abençoar a sua vida, né? Eu queria, nesse momento final, a gente orar pela doutora Paula, agradecer realmente a presença dela. Ela que tem uma missão muito linda aí com as mulheres, né? Nesse cuidado aí, nessa missão preciosa. E queria que a Dani orasse pela doutora Paula, pela Sara, que está chegando, né, em breve, sua filhinha. E agradecer muito realmente a sua presença, doutora. Foi um prazer te ter aqui, abençoando todas essas mulheres que estão nos assistindo. Obrigada, eu que agradeço. Glorioso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, Senhor. Nós queremos agradecer pela dádiva de sermos mulheres. Queremos que o Senhor nos oriente, então, a desempenhar bem esse papel, conforme os seus moldes, Senhor. Quero agradecer em nome da MCM, de todas as mulheres da PIB, a presença da doutora Paula Crispim aqui com a gente hoje, que tão prontamente atendeu o nosso pedido, Senhor. Que o Senhor abençoe a vida dela, as mãos, a profissão, aquele consultório, onde ela pisar ali naquele hospital, Senhor, que ela seja bênção, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor já tenha abençoado, Senhor, o que está no ventre dela, que é a bebezinha, Deus, a Sara. Que em nome de Jesus ela venha com saúde e será uma serva do Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, nós queremos te agradecer por todo esse momento. Amém. E amanhã a gente tem live, então. Amanhã, sábado, 24/10, às 19 horas, ao vivo. Doutora Vanessa Sampaio vai estar com a gente falando do poder da autoestima. Vai ter sorteio, Dani? Vai ter sorteio. E tem uns presentes maravilhosos, gente. Tem Bíblia para sortear, tem umas coisas muito surpresas que eu não vou contar hoje, não. Amanhã vocês ficam sabendo, vai ter louvor. Vai ser uma programação muito especial para nós mulheres, tá bom? Obrigada, meninas. Deus abençoe cada uma de vocês. Obrigada.